Olá, internauta, seja muito bem-vindo ao Esporte.com especial desta sexta-feira. Hoje vamos comentar um pouco sobre o jogo do Cruzeiro contra a Ponte Preta, uma derrota ontem no Moisés Lucarelli, e também a vitória do Fluminense sobre o Curitiba, que voltou a colocar 9 pontos de vantagem do Flusão diante do Atlético. Comigo aqui no estúdio, Josias Pereira. Tudo bem, Josias? Tudo bem, Cabido? Muito boa tarde também ao nosso querido internauta. Vamos aí falar sobre essa rodada do Brasileirão, que está quebrada, né, por conta aí do segundo turno das eleições municipais, né, nesse final de semana, e falar nessa derrota do Cruzeiro lamentável, mais uma atuação ridícula do Cruzeiro, e também a partida do Atlético, né, quarta-feira, como é que tá a preparação do Atlético aí para essa partida contra o Flamengo na quarta. E o Cruzeiro toma vergonha, né? Não, totalmente. O Cruzeiro inexplicável a partida de ontem, né? Primeiro tempo horroroso, abaixo da crítica. Uma segunda etapa um pouco mais lúcida pela bagunça das alterações do Celso Roth. Ele tem muita sorte de ter dado certo algumas coisas e o Cruzeiro chegou com um pouco mais de perigo, mas realmente tomar gol na primeira etapa para a Roja, que não marcou nenhum gol no mês de outubro inteiro, né? Foi marcar justamente contra o Cruzeiro. Né? Mas marcar gol contra o Cruzeiro hoje não tá complicado, né? Eu gostaria de lembrar ao internauta que você pode participar conosco, basta acessar o portal Tempo Online através do Justin TV ou mesmo dentro do portal, mandar pergunta pra gente e também o Twitter. Você pode ver o Twitter aí, nosso, @superfc, @_FC. Josias, então vamos falar já do Cruzeiro. O Cruzeiro, como você estava falando ontem, tomou um gol do Roger no primeiro tempo, 1-0 contra a Ponte Preta. Teve um primeiro tempo horroroso, assim como foi horroroso contra o time do Palmeiras lá em Araraquara. Voltou a jogar mal o primeiro tempo ontem e no segundo tempo alguns lapsos, né? Mas esses lapsos também não quiseram dizer nada. O time foi horroroso da mesma forma e o time não conseguiu o empate. Como você viu esse jogo, Josias? Bom, esse jogo foi assim, né? Tirar algumas coisas boas desse jogo não tem como, né? Talvez a volta do Fabinho, né? Que o Fabinho também é um jogador muito fraco, né? Não é o nível do Cruzeiro, a gente sabe muito bem disso. E também, o que a gente pode citar, algumas defesas do Fábio Salvadores no segundo tempo. Fora isso, o Cruzeiro realmente mostrando mais uma vez que a situação está crítica e que precisa melhorar muito, mas muito mesmo. Não precisa nem melhorar, não, precisa começar a acertar o time para a próxima temporada. É lamentável, o time não conseguia acertar cinco passes, né? Não conseguia acertar 5 passes tranquilos ali no meio de campo, era só chutão pra frente. E na segunda etapa, o Cruzeiro, acho que ele deu 3 chutes ao gol, né? De finalizações. Então, é uma coisa que para um time de futebol da grandeza do Cruzeiro é ridículo. Aí teve as entradas assim, do Elton Paulista, que voltou também ontem. Mas o Elton Paulista é outro jogador também que não tem condições do Elton Paulista continuar no Cruzeiro. Ontem ele apresentou até uma inovação em seu futebol, né, que ele não caiu em campo, né? Já é alguma coisa. Mas já entrou fazendo falta. Pois né? Entrou fazendo falta e ficou 10 minutos sem cair em campo, né? Então já é alguma coisa para o jogador como o Cruzeiro. A gente fica brincando aqui, mas é triste, né? Realmente é triste ver como o Cruzeiro tá totalmente perdido. E o pior de tudo é analisar as entrevistas pós-jogo, né? O Fábio falando que tem alguma coisa errada no Cruzeiro. Ó, ele jura que tá errado? Tem alguma coisa errada. Ele jura que tá errado, então, porque ele só viu isso agora. Pois é. E só resolveu falar agora. Resolveu falar Aí agora. É brincadeira, né? O capitão do no time final vê que tá tudo errado, só falar isso agora também é uma grande sacanagem com a torcida. Mas e aí? E aí também Celso Roth falando que não enxergou essa partida, que todo mundo tava falando com ele, que o primeiro tempo do Cruzeiro foi ruim. Ele falou que o Cruzeiro jogou bem, né? Jogar bem, não sei como, né? Mas ele falou que o Cruzeiro jogou bem e voltou a falar que o Cruzeiro vai jogar com dignidade nos próximos 5 jogos. Mas o que a gente tem que falar com o torcedor é que o Cruzeiro não tem motivação. Isso é fato. Não tem nenhuma motivação o time do Cruzeiro. Eu não sei o que os jogadores estão querendo mais. Estão querendo folga, né? Estão querendo férias, que nem esses 3 dias que foram dados. Cara, isso é um absurdo. Um absurdo total, né? Os jogadores não estão fazendo nada e ainda estão de folga, né? 3 dias aí para curtir a própria incompetência deles, que vão ficar assistindo aí sábado e quarta-feira Atlético, Fluminense jogou ontem, né? Já vou citar depois. Vendo os outros times brigando por algo e o Cruzeiro lá assistindo no meio da tabela, torcendo para não cair mais na tabela. Mas eu insisto em dizer que esse time do Cruzeiro, ele sempre foi abaixo da crítica. Hora nenhuma ele me despertou algum interesse tático, técnico, ou até mesmo a formação tática do time
que o Celso Roth tentou implantar nesse time. Aliás, ele nem tentou, né? Não tentou. Ele não tá tentando ele, nada. Ele não tá conseguindo estabelecer um padrão. Mas aí também tem um outro detalhe, né? Esse time do Cruzeiro é tão feio, mas é tão feio, o time é tão ruim, que você não tem opção nenhuma. Você dá para um treinador igual o Celso Roth, que tipo de opção? Tanto que quando colocou um cara que tem um pouquinho mais de técnica em relação aos que estavam lá, que é o caso do Martinúcio, do argentino, o time realmente deu uma melhora assim, de leve, né? Deu para incomodar alguns adversários. Ganhou do Corinthians, ganhou da Portuguesa, mas é um time muito fraco. É um time que você olha no ataque, você não vê ninguém demais, você não vê ninguém que você fala assim, nossa, esse cara eu quero no meu time. O Wellington Paulista, Anselmo Ramon, o Fabinho, sabe, todos os atacantes do Cruzeiro hoje são dignos de pena. Aí você vai no meio campo salva um pouquinho, né? Que você tem o Montijo que, na verdade, todo mundo fala que ele é um craque, tá? Eu não acho que ele é apenas um bom jogador. Ele é um pouco acima da média em relação à maioria, mas ele não passa disso. Ele não é, por exemplo, o Alex. Isso tem que ficar claro, né? O Martinúcio entrou bem. E aí você tem a dupla de volantes, né? Que é o Charles Leandro Guerreiro, ora Tinga, olha o William Magrão. E pra mim, nenhum deles tá no nível do Cruzeiro. Com certeza. Aí você vai para as laterais eu não vou nem comentar, é melhor a gente passar direto. Na defesa, Thiago Carvalho, Matheus, Rafael Donato, Léo. Não, e o que é isso? O Sério, gol que o Cruzeiro levou ontem, a gente tem que prestar... A torcida do Cruzeiro tem que prestar muita atenção naquele gol que o Cruzeiro levou ontem, um cruzamento, tem que prestar atenção no posicionamento do Rafael Donato naquele gol. Que a bola veio, né, o cruzamento, a bola foi caindo, Rafael Donato estava de costas pro Roger, que estava subindo no meio. Então, o que a gente pode analisar é que o Rafael Donato é um jogador que é alto, tem boa estatura, mas para ser zagueiro do Cruzeiro naquela lerdeza que ele estava ali na marcação... A questão do Cruzeiro ali na defesa é que a gente tem que analisar que, por exemplo, o Rafael Donato foi contratado... Obviamente, não para ser a solução da temporada. Ele foi para chegar aqui, para dar uma evoluída, talvez para ter um posto de titular ano que vem. Exatamente. Está sendo jogado. Está sendo jogado no meio dos tubarões, né? Exatamente. E o grande titular dessa defesa do Cruzeiro seria o Alex Silva, que todo mundo sabe que tem um problema crônico no joelho dele. Ele não consegue passar uma temporada sem fazer uma cirurgia. Já perdeu muitas temporadas lá na Alemanha. Perdeu no São Paulo, tá perdendo no Cruzeiro. No Flamengo. No Flamengo também, né, Josias? Aí, então, o time, a defesa, o Cruzeiro, a diretoria, ir lá e contratar um cidadão que fica mais machucado também do que jogando bola, aí também já é um pouco aquilo que a gente já falou aqui diversas vezes, um pouco da má gestão que aconteceu no início da temporada com o Cruzeiro. Principalmente após o 6-1, onde o Mancini quis bancar esse time, que já era horroroso, com algumas contratações que ele solicitou, né? Que são, assim, terríveis, que não dá nem pra gente começar a falar aqui também, porque não vale a pena. Senão a gente vai ficar lembrando. Senão a gente já fala do Rudinei, né? Rudinei. Não dá. Fábio Lopes, né? Não, falei pra gente parar de falar, vou parar de falar. Não tem condição. A temporada do Cruzeiro já acabou, na minha opinião, há 2 meses atrás. Eu tinha falado isso aqui. Mas é claro, aí tem a ilusão de achar que o time podia ir no G4, que podia. Há 2 semanas chegou a pleitear o 7º lugar do Campeonato Brasileiro. 7º lugar para um time que há 2 anos estava nessa mesma condição para ser campeão brasileiro. Então, não dá. O Cruzeiro, realmente, ano que vem é um ano que a torcida vai querer muito algum título importante. Passaram-se, na verdade, 10 anos da última grande conquista do Cruzeiro. Então, a torcida tá de bronca mesmo. E vendo o rival jogando do jeito que tá também, brigando ainda pelo Campeonato Brasileiro, é claro que muito torcedor cruzeirense fica com muita raiva, né? Lembrando que essa semana, né, Josias, você que é o nosso grande setorista de estádio do Mineirão, o Cruzeiro praticamente selou um acordo com a Minas Arena, né? Vai ficar com 33,5% de algumas rendas e 90% de algumas rendas fora a renda do jogo, né? Que gira em torno de 90%. Arquibancada não, desculpa. Bares, o bar, o museu, estacionamento, um monte de coisa, né?
Pelo menos isso eu acho que dá um pouco de incentivo para a torcida do Cruzeiro, né, Josias? Exatamente. A gente tem que destacar também que a questão desse contrato não é como o Gilvan disse, né? Não é contrato de exclusividade. O Cruzeiro não vai ter um contrato que nem o Atlético tem, por exemplo, com o Independência, né? Então, a gente deixar bem claro isso. O que isso vai motivar para o Cruzeiro é realmente esse apoio da torcida, né? Que a torcida vai ter o Cruzeiro vai ter benefícios dentro do estádio. É claro que o Cruzeiro vai ganhar mais dinheiro. Vai ganhar muito mais, com certeza. É claro que vai ganhar pelo menos 4 vezes mais do que ganhar. E aí, essa é a esperança que o Cruzeiro se baseie para a próxima temporada, contando também com um retorno assim, muito mais forte do sócio, do futebol, sócio-torcedor. E o Cruzeiro está esperando justamente isso, a torcida apoiar para começar a construir times que realmente almejem algo a mais nas competições, que não apenas disputar. E eles contratarem direito. Contratarem direito, porque a torcida pagando, a torcida também vai exigir contratações. Já exige sem pagar? Sem pagar, imagina pagando. Imagina dando dinheiro. Vai ser pior ainda. Então, é uma questão que pode ser benéfica para o clube e também, como a gente está falando aqui, questão de cobrança, vai ser maior. Então, o Cruzeiro o Alexandre Matos, a gente viu no início do trabalho dele, ele tentando buscar alguns reforços assim, de nome, como é o caso do Borges, que está parado por deficiência técnica, né, segundo o nosso querido Celso Roth, não está jogando por motivos de deficiência técnica. Falar que o Borges não está jogando por deficiência técnica e deixar o Wellington Paulista em campo é sacanagem. Sacanagem, total. É desestimulante, né? Totalmente. O Wellington Paulista, e até interesse, voltando um pouquinho ao jogo aqui, antes de continuar esse negócio do Mineirão, é interessante que o Celso Roth, ele sacou o Martinúcio da partida e colocou o Wellington Paulista. Na época que o Wellington Paulista jogava com o Anselmo Ramon, o Wellington Paulista, Borges, o Wellington Paulista, Anselmo Ramon, a gente já sabia que o Cruzeiro não conseguiria chegar em nada, porque os dois são jogadores de área, né? De posicionamento de área, e aí eles ficavam tipo se anulando, né? E ontem ele resolveu colocar justamente os dois jogadores que se anulam lá para tentar salvar o Cruzeiro, mais o Fabinho ali dando eu não sou totalmente contra esse tipo de esquema com 2 centroavantes, não, desde que você tenha laterais. Né? Exatamente, esse é que é o problema, né? Então, é o que não tem no Cruzeiro, né? Então não adianta nada. Aí ficou aquela confusão ali, os dois batendo cabeça, mas de vez em quando acertando alguns chutes e tal. O Cruzeiro indo mais na base da vontade, sim. Vontade, eu sei que vontade, mas... Não, coloca a gente lá, né, Josias? Coloca lá que a gente vai tentar fazer alguma coisa lá, se for na base da vontade... Na base da vontade a gente sempre tenta, né? A gente tem um conhecimento. Tentar a gente tenta, né? Tentar a gente tenta. Se todo mundo tá tentando. Mas o problema é que lá eles tentam e recebem para tentar, né? E recebem bem, né? Recebem bem para tentar, né? Esse é que é o problema do Cruzeiro. Agora, voltando ao Mineirão, é isso. O Cruzeiro vai ter que investir realmente em um time muito mais forte, porque tem Copa do Brasil ano que vem e é um time que a torcida do Cruzeiro sempre deseja, né? O Cruzeiro só terá um grande título no final do ano, né? Exatamente, se conseguir. Só no final do ano, viu? Copa do Brasil ano que vem até novembro. Exatamente. Então, o Cruzeiro vai ter que acertar muita coisa aí. E vamos voltar a falar aqui do Celso Roth, que tudo passa da permanência dele. Permanência dele não, né? Da demissão dele. Eu já tô falando. Vou começar a campanha contra o Celso Roth aqui, é complicado. Mas não precisa, José. Ele mesmo faz ele mesmo tá doido pra sair. Ele tá louco pra sair. Ele não aguenta mais isso aqui, não. Não aguenta. Ele tá doido pra chegar ao final da temporada, acabar com isso logo. E ele é até interessante que o pessoal fez algumas perguntas a respeito do Celso Roth. A gente vê alguns treinadores no Brasil que mesmo com um elenco, um plantel muito abaixo do esperado, eles conseguem fazer verdadeiros milagres, né, com o time. Mas no Celso Roth a gente não consegue ver nenhuma motivação, nenhuma esperança de que ele vai conseguir fazer isso. Né? A questão é com relação a elencos limitados, a plantéis limitados, é que você consegue fazer isso muito bem em times menores, né? Porque quando existe um clube grande, existe uma pressão toda de um conselho, de uma diretoria, de uma torcida que sempre vai querer o time brigando pela cabeça, sempre brigando, jogando na frente. E o Cruzeiro não tem essa característica. Quando o nosso glorioso Celso Roth chegou, o que aconteceu? A torcida já começou. Eu lembro muito bem que eu fui cobrir Figueirense e Cruzeiro ali no Independência, a torcida já estava louca querendo a cabeça dele. Querendo a cabeça dele. Querendo a cabeça dele não, mas pressionando ele a colocar o time pra frente. O time estava tomando um sufoco do Figueirense. Verdade. Aquele jogo da volta no retorno ao Belo Horizonte, né? Um jogo que foi gol lá do Wellington Paulista, né? Sofrimento.
E realmente, jogar aqui em Belo Horizonte, acho que foi uma das outras coisas também que o Cruzeiro sentiu bastante, né? Porque com o esquema do Celso Roth sempre foi um esquema defensivo muito mais forte, quando a torcida se deparou com o Cruzeiro jogando totalmente recuado, jogando como um time pequeno, justamente contra o Figueirense, que é um time que a gente pode, todo respeito à torcida do Figueirense, mas é um time assim meio... de médio para pequeno. Médio para pequeno do futebol brasileiro jogando totalmente recuado. A torcida do Cruzeiro não está acostumada com isso, não. E vai pedir para ir para cima. Esse que foi um dos grandes problemas. Tem perguntas aqui, Josias, duas, na verdade, a gente faz para a gente já arrematar. Beleza. E, obviamente, já falar do Fluminense e do Atlético. O Cruzeiro, a pergunta do Anderson Lucas aqui de Belo Horizonte, obrigado, Anderson, pela sua participação. O Cruzeiro deve colocar os garotos para jogar em 2012? Eu acho que não. E você? Bom, eu acho que tem que colocar alguns. Tá vendo? Tem que colocar alguns para jogar, porque a gente vê que não tem mais motivação de jogadores do Cruzeiro. Não, sim, mas vai jogar, os meninos vão entrar para jogar o quê? Depois que os figurões, os medalhões chegaram lá e ferraram o time, aí coloca os meninos para jogar os jogos que não valem nada. É complicada a situação, mas eu acho que eles deveriam... É injusto. Eu acho que é injusto. Eu acho que é injusto mas com eu acho que pelo menos uma chance para eles mostrarem que são melhores do que uma coisa, por exemplo, é colocar o Lucas Silva, que já jogou, o Lucas Silva, Mike, que já jogou. Testar o Mike, Uma coisa é isso, agora pegar os dois laterais do time sub-20, sub-21 e jogar também não adianta. Não adianta, realmente não adianta. Mas esses meninos que estão treinando aí, eu acho que eles deveriam pelo menos uma chance, porque eles já estão lá convivendo com esse time, então com certeza eles têm consciência de que eles são capazes de jogar um futebol melhor do que aqueles que estão jogando lá. É verdade. Paulo Henrique de Belo Horizonte, obrigado também, Paulo, pela sua participação. Ele faz uma pergunta que a gente não sabe, né? Quem será o novo técnico do Cruzeiro? O Filipão tem chance? Olha, o Filipão tem chance, mas eu não sei se é o preferido do Gilvan. O Gilvan tá louco com o Luxemburgo, né, Josias? Mas a gente sabe, por exemplo, que o Luxemburgo ganha R$750 mil lá no agora Grêmio, tem um outro problema, né? Eu acho que ele tá muito bem... tá muito bem acomodado lá, o projeto Libertadores, né? O novo estádio. Isso, tem até um camarote lá dele, que ele né? comprou lá para participar dessa festa aí do Grêmio, e ele quer realmente fazer parte da história do Grêmio. Tanto é que, eu ter citado alguns esportes.com passado, que ele tá preferindo não dar entrevista mais para jornalistas de fora do Rio Grande do Sul. Isso é uma tremenda bobagem. Ele quer criar raízes realmente lá no Rio Grande do Sul. Ele falou que gosta da imprensa do Rio Grande do Sul. Ele já se queimou em todos os lugares, já sobrou lá para ele ficar, então ele quer ficar lá. Né? Ok, Luxemburgo, a gente aceita você por aí, tá bom? Mas aí então, quem fez a pergunta foi o... Ixi, eu perdi aqui. Bom, enfim, acho que foi o Anderson. Então, a gente não sabe quem pode ser o novo treinador. Mas, obviamente, a gente sabe que o Gilvan gosta do Luxemburgo e também pode tentar o Filipão. Agora, eu não sei se eles seriam os nomes ideais, assim. Fala-se muito também no Ney Franco, né? Fala-se muito também do Lever Coupe voltar. Fala um monte de coisa, mas o certo, o que é claro, é que o Celso Roth não fica no Cruzeiro. Isso a gente pode te dar absoluta certeza, viu? Vamos falar um pouco do... Aliás, antes da gente falar do Atlético, eu quero mostrar a situação de classificação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Esperar os meninos lá colocarem pra gente a tabela. Já tem pergunta aqui do Atlético, Josias. Os atleticanos já estão aí. Eu não sabia do seu time, saudade do time, né? Que não vai jogar, não jogou, só quarta-feira. Não joga, né? Então fica naquela situação, assim, na expectativa aí. Pô. Bom, a tabela tá ok, vamos lá. Aí a classificação do campeonato, o Fluminense ontem conseguiu uma boa vitória em cima do Curitiba, 72, e o jogo não foi roubado, tá, torcida atleticana? O Atlético 63, Grêmio 59, São Paulo 55. Aí o Cruzeiro permanece na nona colocação, 43 pontos, lembrando que ele tem um jogo a mais que quase todo mundo. Virando a página, temos a zona de rebaixamento com o Sport com 33 pontos, Palmeiras com 32, o Figueirense com 28 pontos e o Atlético Goianiense é o nosso grande lanterna com 23 pontos. Agora vamos para os jogos que aconteceram ontem e que acontecerão nesse fim de semana. Tá aí os resultados, Fluminense 2, Curitiba 1, Santos e Náutico fizeram um jogo horroroso lá na Vila Belmiro, 0x0, Ponte Preta 1, Cruzeiro 0. Aí os jogos de sábado, Inter e Palmeiras, Corinthians e Vasco, Figueirense e Portuguesa, Bahia e Grêmio, Sport e São Paulo e Botafogo e Atlético Goianiense. Na verdade, esses jogos só interessam para Copa Libertadores e rebaixamento, né? Exatamente. Esse aí é o jogo. Galo e Flamengo, dia 31,
21h50 lá no Independência. Certeza. Ontem, né, o Fluminense conseguiu uma boa vitória em cima do Curitiba, 2-1. Gols de Wellington Ney e Thiago Neves. Aliás, o Wellington Ney jogou muita bola, né? Jogou muita bola ontem. Conseguiu a vitória, mas o que o Fluminense tomou de pressão no segundo tempo, José, foi um negócio assim, abaixo da crítica, assim, um negócio absurdo. Tanto que o Fluminense fez um gol num contra-ataque muito rápido. O Wellington Ney pela direita deixou a defesa do Curitiba assim, apavorada. Cruzou, o goleiro Vanderlei falhou no gol e o Thiago Neves foi lá e só completou para dentro das redes, fez 2-0, já estava tomando uma pressão absurda e aí o Curitiba já foi para cima. Foi para cima. E o gol do Fluminense, inclusive, esse primeiro gol do Wellington Ney aconteceu depois de um erro do David, né? Que até tá fazendo algumas partidas interessantes pelo Curitiba, né? Muito se fala que ele foi uma das indicações do Alex aí para a temporada que vem, para compor mesmo, lembrar aquele time de 2003 do Cruzeiro lá. É estranho, mas... Lembrando que o David ficou no Cruzeiro em 2003 até o... Depois do Copa do Brasil ele foi embora. Ele saiu fora e ele claro, ele chegou a ser campeão brasileiro porque jogou algumas partidas, mas o campeonato que ele fez muito bem foi a Copa do Brasil 2003 e o Campeonato Mineiro. É isso. Pode continuar. É só fechando essa parte do Fluminense aí, então foi isso aí, o Curitiba conseguiu fazer o gol, né? Uma jogada muito interessante do Lincoln, mostrando, o Lincoln foi pra cima e tal, depois... A defesa do Fluminense pra variar bateu cabeça. Pois é, foi complicado e passou tudo na cabeça dos torcedores do Fluminense, que inclusive fizeram até uma parte assim, muito importante na partida de ontem, que conseguiram comparecer em grande número ao... Grande não, né, José? 30 mil, né? Bom número, né? Eles não lotam o estádio. O Fluminense não lota o estádio. É difícil, né? É complicado. É impressionante. O time é o líder do campeonato e eles não conseguem lotar um estádio de futebol. Não consegue mesmo. E ontem teve um agravante ainda maior, que a torcida do Fluminense ela só foi ficar animada, realmente, depois do segundo gol, né? Porque depois fez o primeiro, aquela queda, e depois eles voltaram a aplaudir o time e tal. Claro. Mas aí o Curitiba foi pra cima e a torcida começou também a ficar inflamada para tentar conter mesmo assim aquela vontade do Curitiba, mas o Curitiba realmente deu muita pressão e por pouco ali o Fluminense não saiu mais uma vez com resultado negativo, né? Completaria 3. Exatamente. E sabe o que é pior na situação pro Atlético? Eu acho que essa vitória meio que jogou um balde de água fria na torcida do Atlético. A torcida do Atlético hoje já acordou um pouco mais... Eu não vou falar tranquila, né? Mas eles ficaram mais sossegados, assim. E o Curitiba pega o Galo, né? Exatamente. Se o Curitiba jogar com o Galo, o que jogou contra o Fluminense, o Atlético jogando mal do jeito que tá jogando fora de casa... É uma situação, assim, complicadíssima, né? Muito complicada, realmente. É uma situação muito complicada. E hoje teve uma entrevista coletiva interessante lá na Cidade do Galo, em que o Bernard parece que foi sondado pela Nine, né, Josias? Pois Nine é a empresa do nosso grande e redondo Ronaldo. Mas impressionante, né? Então a pergunta aqui do José Henrique Fontes, de Santa Luzia. Para o Bernard, sair do Galo é uma boa ideia? Caro José Henrique, a gente não sabe porque alguns caras ficam nos clubes e conseguem ser referência mundial, né? Caso do nosso Neymar e caso do Paulo Henrique Ganso, que foi para o São Paulo. Mas será que é uma boa realmente o Bernard continuar? Eu acho que para ele desenvolver mais o futebol dele, eu acho que sim. Ele está muito novo, ele é muito pequeno, eu acho que ele tem que melhorar a parte física dele assim com urgência. Ele tem que melhorar a parte de finalização dele para ele ser um jogador mais completo. Jogar bola ele sabe. Ele é muito bom jogador. Revelação total do ano passado e esse ano. Mas ele tem que melhorar alguns fundamentos que ainda precisa, né? Para ele se tornar um jogador padrão europeu. Agora, ir para a Europa agora, você acha uma boa, Josias? Eu já dei minha opinião. Eu também acho que não. O Atlético deve fazer de tudo para segurar o Bernard aqui. Né? O problema é que isso vai muito com a posição do jogador, né? Ainda mais com a Nine sondando, né? Sondando o Bernard. Tudo aquilo passa na cabeça dele, né? Talvez desde menino, né? Talvez não. Todo jogador, desde quando ele está na base,
O sonho dele não é jogar no Brasil, isso é fato, né? O Neymar tá ficando aqui porque o Santos tá cobrindo proposta, tá subindo o salário, aumentando. Mas ele tem uma coisa de amor ao clube que muita gente não tem. Tem isso também, realmente. A gente tem que ser justo com o Neymar, viu, também, viu, gente? Ele realmente tem um amor ao clube muito grande, né? Pelo Santos. Agora, no caso do Bernard, a gente também não pode falar que ele não tem amor ao clube, com certeza ele tem, porque claro é o clube que o revelou e tal. E o que acontece é que tudo isso pesa na cabeça do jogador, né? Ele querer, o sonho dele de defender um time da Europa, o sonho dele está sendo agenciado por uma empresa que é do Ronaldo Fenômeno, um jogador que marcou. Anderson Silva, Anderson Silva, outros ramos lá também que ele mexe, não apenas o futebol. Então, passa tudo pesa na cabeça do jogador no momento desse. Eu acho que agora ele vai tentar focar muito aí no Campeonato Brasileiro, nessa sequência. Ele vai pensar realmente também em continuar no Flamengo, no Atlético, nosso Deus, Flamengo, que isso, viagem. Continuar no Atlético aí para Libertadores, né? Então vai ser tudo assim pesado na cabeça do Bernard, mas acredito que o Kalil vai conseguir aí fazer a cabeça dele por mais um tempo aí. Seria ótimo pro Atlético se ele disputasse a Copa Libertadores da América, né? Assim como o Ronaldinho, que ninguém sabe como é que vai ficar a situação do Ronaldinho. O caso do Ronaldinho já é mais complexo. Aí em outro momento, a gente entra nesse detalhe, mas ele já tem sondagens de alguns clubes do exterior. E para finalizar esse assunto, Bernard, existem sair do Atlético e sair do Atlético, né? Por exemplo, do que adianta você sair daqui e jogar na Ucrânia ou jogar na Rússia? Não adianta, gente, não adianta. Ou você vai para Espanha, para Itália ou para Inglaterra, ou é melhor você ficar aqui mesmo, viu, Bernardo? Exatamente. Tem uma pergunta aqui, só que antes dessa pergunta aqui, é uma pergunta que remete do Cruzeirense, que remete ao Atlético, que volta no Fluminense. Então é mais complexa. Vamos mostrar um pouco da entrevista coletiva concedida pelo Richarlison e pelo Pierre, por favor? Tá valendo, ainda não tive a conversa com o professor Cuca, mas estou pronto. Vou optar por mim, estou pronto para mais um grande jogo, um jogo decisivo. Acho que nesse momento o importante é você estar preparado, independente se vai jogar ou não, a oportunidade ela pode surgir, e se ela surgir para mim no jogo contra o Flamengo, eu estou pronto para assumir. A gente sabe que a dificuldade vai aumentando a cada rodada, né? A partir do momento que o campeonato vai se afunilando, consequentemente o campeonato vai se tornando mais difícil porque vai se definindo, né? Equipes que brigam para Libertadores, equipes que brigam por título, outras equipes que brigam, né, para o rebaixamento, né? E a gente tem de alguma forma tentar diminuir os erros para quase zero se a gente ainda sonha ser campeão. Tá aí o Pierre Richarlison falando no próximo desafio do Atlético contra o Flamengo. É um jogo complicado, o jogo só acontece na quarta-feira que vem, como eu falei para vocês. E situação difícil, né, Josias? É um jogo que o Atlético precisa da vitória de qualquer maneira, porque se empatar, o título já é do Fluminense, na minha opinião. Exatamente. Acaba que o Flamengo vai... O Flamengo também não está querendo muito que o Atlético seja campeão, não, né? Não quer. Pelas declarações lá do Zinho, diretor de futebol. Por mais que seja rival do Fluminense. Exatamente. Para o Flamengo a situação está mais do que concretizada, né? Isso. Então vai ser um jogo complicado aqui no Independência. A gente sabe que o Flamengo, historicamente, sempre proporcionou muitas dificuldades para o Atlético. Qualquer situação. Qualquer situação. Mesmo a situação que o Flamengo está aí também tentando ficar vivo no Campeonato Brasileiro aí, né? Tentando de uma vez por todas se assegurar na primeira divisão. Então vai ter esse agravante e também vai ter a questão emocional também, que pesa muito numa partida como essa, né? O Atlético, a gente viu no jogo contra o Fluminense, deu vacilos, né? A gente já até comentou isso aqui, o Thiago Prata estava aqui também na segunda-feira. A gente viu que a defesa do Atlético mostrou alguma vulnerabilidade, né? Palavra difícil falada rapidamente. Qual que é o nome da palavra? Vulnerabilidade. Nossa Senhora. Mostrou alguns problemas ali defensivos, marcação e tal. E então vai ter que tomar muito cuidado, porque o Flamengo, apesar de parecer um time morto, né? O Flamengo pressiona. E precisa de pontos para não ser rebaixado. Exatamente. Né? Então tem o Wagner Love. Estão falando até em Adriano, né? Que o Adriano pode, quem sabe, aparecer no jogo contra o Atlético. Parecia assim para dar, quem sabe, tá no finalzinho ali. Diz que ele que foi o melhor no treino de finalizações do Flamengo ontem. Né? Então, o Imperador está tentando voltar aí, mas até quando, né? Que ele vai tentar voltar? Complicado. A pergunta do André Terra, que eu falei que é a pergunta polêmica, ele fala o seguinte: o Galinho foi o último. O Galinho, desculpa, da torcida do Atlético, é como ele escreveu aqui. Foi o último colocado do Campeonato Brasileiro de 93, fato. Como conseguiu a proeza de não disputar a segunda divisão em 94? Abraços.
Caro André, primeiro vamos deixar as coisas claras aqui. O Atlético não foi o último colocado do Campeonato Brasileiro de 93. O Campeonato Brasileiro de 93 foi uma zona. O Atlético terminou a classificação em 20º, mas tinha, como eu estou abrindo aqui, 32 times. Então ele não foi o último. Em 94, quando você acha que ele devia ter disputado a segunda divisão, na verdade ele fez um campeonato pior. Assim, em números absolutos, né? Porque, na verdade, ele foi jogado a repescagem. Exatamente. E o vencedor dessa repescagem foi qualificado para disputar as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Você tá entendendo como é que era esse campeonato? Louco. Esses campeonatos. Aí o Campeonato Brasileiro, essa repescagem tanto rebaixava quanto te dava uma chance de disputar o título. Exatamente. Então não tem cabimento. Aí o Campeonato Brasileiro de 94, o Atlético foi quase rebaixado, assim como o Cruzeiro também. Mas aí o Cruzeiro não foi rebaixado, ele conseguiu um gol com o Toninho Cerezo no último jogo e não foi rebaixado. Aliás, a campanha do Cruzeiro de 94 foi pior que a do Cruzeiro de 2011. Foi pior. Aí beleza, aí ok, a gente chegou a esse consenso. Só que eu acho que você está falando isso justamente por conta do Fluminense. Ontem o Fluminense foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, Josias? A pagar não sei quanto lá, depois eu informo para vocês, mas devido à reviravolta que aconteceu no campeonato de 1996, quando o Fluminense foi rebaixado e não disputou a Série B em 1997. Exatamente. Né? Aí sim, aí eu concordo com todo mundo que fala que tá errado, foi a virada de mesa mais absurda da história do futebol brasileiro, e foi mesmo, foi ridículo, foi horroroso, foi patético, não dá nem para definir mais o que aconteceu naquele ano. Mas aí, o castigo veio depois, né, Josias? O Fluminense foi rebaixado do Campeonato Brasileiro e disputou a Série C. O Fluminense, inclusive, foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Só que aí, isso em 99. No ano 2000, deu aquela confusão, aquele caos no Campeonato Brasileiro, se deu a Copa João Avelange, onde o Cruzeiro acabou ganhando o módulo azul, só que nessa reviravolta, de 99 para o ano 2000, o Fluminense foi integrado à elite do futebol brasileiro do nada. Assim, foi lá, pulou. Só que aí a gente também tem que falar o que aconteceu. Por que os clubes aceitaram o Fluminense na Copa João Avelange, Josias? Porque na Bahia apoiaram o Bahia voltar, e aqui em Minas, tanto o Cruzeiro como o Atlético apoiaram o retorno do América Mineiro sem disputar a Série B. Exatamente. Então... Esse foi o problema. Tanto que a Copa João Avelange era disputada em módulo azul, amarelo, verde e branco. O módulo azul era a elite do futebol brasileiro, que o Cruzeiro acabou vencendo esse módulo azul. O verde e amarelo era a segunda divisão, dividido em dois grupos, e o módulo branco era como se fosse a terceira divisão, né? Isso. Tanto que o campeão do módulo branco disputa o campeonato, as oitavas de final da Copa João Avelange, contra o campeão do módulo azul, que foi o Cruzeiro. Exatamente. E aí se deu, tanto que o São Caetano acabou chegando à decisão, né, Josias? Isso. E perdendo para o Vasco da Gama, naquela confusão que aconteceu em São Januário, e a final acabou sendo em Maracanã. O que deu um toque, assim, um grande finale para toda a confusão. Foi só uma cereja no bolo, né? Exatamente. Então é isso. Então, ninguém é inocente no futebol, André. Nem o Cruzeiro, nem o Fluminense, nem o Flamengo, nem o Atlético, nem o América, nem o Bahia. O futebol brasileiro hoje realmente está se organizando melhor, mas ainda tem essas histórias por trás que ainda incomodam muito, que praticamente mancham a história bonita que tem o Campeonato Brasileiro como um todo. Josias, você quer ressaltar mais alguma coisa? Não, só... Nós estamos despedindo já? Já estamos despedindo. Então, primeiramente aqui eu gostaria de agradecer, já vou fazer já as despedidas aqui. Então faça, Josias. Mandar até os abraços que eu tinha falado com você no início do programa. Por favor. Mandar um abraço para o Felipe Junqueira, para o Luciano Dias, da Rede Bandeirante de televisão lá, produção do programa Golaçô. Também para Bruna Carolina e para Raíssa Daldegan também, que me pediram esse abraço aí. Sempre acompanhando o Super FC e o Esporte.com. Mandando um abraço aí para essa galera aí. Muito bem, Josias. Um grande abraço a todo mundo que o Josias abraçou também, tá? Então é isso, internauta. Gostaria de agradecer a sua participação aqui. Segunda-feira nós temos também mais o Esporte.com falando da rodada do fim de semana, mas lembrando que Atlético não joga, nem Cruzeiro. Então a gente vai comentar basicamente o que aconteceu nessa
rodada de eleições do Campeonato Brasileiro e ver o que vai acontecer com relação à classificação também. E na terça-feira, eu já convido vocês, nós vamos receber aqui o secretário da Secopa de Minas, Thiago Lacerda, para a gente bater um papo aqui sobre a Copa do Mundo FIFA 2014 e também a Copa das Confederações FIFA 2013. Até lá, então, um grande abraço.